Foi do ano passado ou 2016? 2016, tá? Falta. Pega ela pra gente, como é que é? Você tem uma função. F1 de x era uma primitiva de quem? Eu não lembro. Tá carregando aí. Acho que tinha um seno de x ao quadrado, e elevado a t ao quadrado. Achou? Fala pra mim. Integral de 1 até x quadrado. 1 até x quadrado, e acho que o integrando era esse mesmo, né? Isso. Tá bom? Então o exercício te pergunta quem é f' de x. Como é que você faz isso? Tá? Olha com cuidado, né? Aquele seno de x ao quadrado, o que, que ele é para a integral que a gente está vendo ali? A integral é em qual variável? Estou integrando na variável t, né? Tem um dt indicando isso ali. Então, seno de x ao quadrado é uma constante para essa integral. Tá claro? Então, ela pula fora. Então, eu posso escrever f1 de x como sendo simplesmente seno de x ao quadrado vezes a integral de 1 até x2 e até 2 dt. Tá bem? A variável de integração é t, qualquer coisa envolvendo x é uma constante para essa integral. Não tem também a diferença de x para t. Hã? Não tem também a diferença de x para t. A diferença de x para t você não entendeu? Eu vou tentar explicar. Vamos voltar aqui na situação lá no começo, tá? Você tem uma função, vai, f' definida no intervalo AB. Vou desenhar contínuo aqui pra gente, tá bem? O que a gente sabe? Se eu escolher um x dentro de A até B, quem que é meu f1 de x? É a área acumulada embaixo do gráfico de A até x. Então, como é que eu vou calcular essa área? Ela vai ser a integral da f de A até x, né? De f. Aí, como que eu vou calcular essa integral? Nesse intervalo, eu vou pensar que cada ponto aqui é representado por um número t. Tá bom? Então, eu vou ter o f de t, e aí eu vou fazer a soma de Riemann pensando que o argumento da variável é esse meu número t aqui agora. Essa variável t. Então, fica f de t dt. Né? O que quer dizer isso? T é a variável que anda de A até x. Então, para cada x fixo, o t varia de A até x, e conforme o x varia, o t vai... Você só muda o intervalo de variação do t. Conforme o x varia, eu estou mudando o intervalo de variação do t, ou seja, eu estou cobrindo uma área de sobre um intervalo maior ou menor do gráfico da f. Tá claro isso? Entendeu? Jóia. Então, como é que a gente deriva isso aqui? Bom, aqui agora, a primeira coisa que você tem que pensar é um exercício clássico. Derivar com a regra do produto. Fala. Eu posso dizer que é uma integral definida em x, mas indefinida em t? Não, do jeito que... Isso aqui, do jeito que está escrito, é uma integral definida na variável t. Quais são os extremos de integração? Para cada x fixo, os extremos de integração são 1 e x quadrado. Então, para cada valor de x, é uma integral definida de 1 até x quadrado. Por exemplo, se você quiser calcular, quanto vale essa função no zero? Essa é bem fácil. No zero, isso aqui vale seno de zero vezes alguma coisa, é zero. Quanto que vale essa função quando x é igual a raiz de π sobre 2? Bota no lugar do x raiz de π sobre 2, aqui vai ficar seno de π sobre 2, que é 1, mais a integral de 1 até π sobre 2. Tá? Então, quem que seria, nesse caso, f' de π sobre 2, se você quiser pensar? Vai dar 1 vezes a de raiz, né? Raiz de π sobre 2. Vai dar a integral de 1 até π sobre 2 de e a t quadrado, né? dt. Tá bom?
Então, você faz o gráfico da função exponencial e elevado até ao quadrado, um negócio que cresce muito rápido, e vou pegar qual é o valor da função f no ponto π sobre 2, é essa área aqui. E conforme o x vai variando, você vai me produzindo uma área diferente. Tá bom? É isso que a gente está fazendo. Como é que você deriva aquele cara? Regra do produto. Deriva o primeiro. Quanto que é a derivada do primeiro? Derivada do cosseno é seno, vezes o que está lá dentro. Derivei o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro e derivo o segundo. Quanto que é a derivada da segunda função dessa integral? Pela conta que a gente acabou de ver, o que, que ela é? É o integrando calculado nos extremos, tá certo? Vai ficar e elevado a x à quarta vezes a derivada do extremo superior, que é quanto? 2x, menos o integrando no extremo inferior, que dá quanto? E elevado a 1, vezes a derivada do extremo inferior. Quanto que é a derivada do extremo inferior? 0. Então não tem essa parcela. Então acabou. Essa é a derivada da função f. Claro? Tem um exercício na lista que cuida exatamente disso, né? Te dou uma função h de x, que é a integral de f até g de h de t dt. Quem é a derivada desse cara? É o primeiro exercício da parte de funções dadas por integral. Tá? Essencialmente é aplicar essa mesma forma onde aqui são funções genéricas. Mesma coisa, tá bom? Jóia. Dúvida em como derivar sobre o sinal de integral? Não, né? Uma outra coisa que ficou faltando, que eu vi que tem uns exercícios na lista que eu não comentei explicitamente como que é o que a gente chama, vamos dizer assim, vou chamar de volumes por fatiamento. Tá? Oi? Ah, esse 2x aqui? Vamos lá, como é que foi isso, né? A primeira parcela, tudo bem, deriva o primeiro, copia o segundo, ok? A segunda é, você vai copiar esse e multiplicar pela derivada disso. Quanto que é a derivada dessa função aqui? É, por uma conta bem análoga que a gente fez antes. O integrando, você substitui no extremo superior, e a x à quarta, vezes a derivada do extremo superior, derivada do extremo, menos o integrando no extremo inferior, vezes a derivada do extremo inferior, que é 0. Olha o que a gente fez aqui no exemplo anterior. Não foi assim? A função h era... O que deu no final das contas? Quando a gente vai derivar esse cara, o que dá? A função que estava no integrando, calculada no extremo superior, vezes a derivada dela. E a outra parcela era o integrando calculado no extremo inferior, que está aqui, vezes a derivada do extremo inferior. Tá? Então essa é a fórmula geral. Tá claro? Tem uns exercícios para você brincar com isso na lista e é bastante interessante que você faça todos. Ou pelo menos se convença de que você sabe fazer todos. Né? Não precisa escrever tudo. Tá? É importante olhar e falar, sei fazer. E quando você fala sei fazer, confere se você sabe mesmo. Não precisa ir até o final, mas fala, daqui para frente é só fazer isso e vai dar, eu tenho certeza. Cuidado quando você usa esse método com integração por partes, né? Porque você fala, agora é só fazer por partes, aí você vai ver, entrou num loop infinito, ruim, né? Tá? Então, quanto mais exercício você fizer, mais você vai ter certeza de que você já sabe fazer um novo ou não. Você vai ganhando repertório, né? Tá, então, o que eu quero falar aqui é o volume por fatiamento, ele é essencialmente uma situação um pouquinho mais geral do que o caso que a gente viu. Nós vimos, por exemplo, como calcular volumes de sólidos obtidos rodando gráficos em torno do eixo x. Lembra disso? Quando eu rodo um gráfico em torno do eixo x, como é que são as fatias desse gráfico?
São todas circunferências, né? Cada uma delas com raio igual a f de x, onde x é o ponto que eu fiz o fatiamento. Aqui a ideia é mais ou menos análoga, né? Suponha que você tem um eixo, e você tem uma figura que não precisa ter uma simetria rotacional. Você tem alguma coisa e você pode pendurar. Aqui, por exemplo, pode ser um círculo, depois esse círculo vira um quadrado aqui para frente e tal. Não sei como é que é a figura, tá? Não precisa ter muita simetria. E aqui ela termina com um triângulo reto, por exemplo, lá atrás pontilhados, tá? Então, aqui é um... Tá? De modo que você sabe que para cada valor de x, o corte aqui vai dar uma coisa que você sabe que a área da seção em x é a de x. Tá bom? Então, para cada valor de x, para cada altura, se você quiser pensar do sólido, eu sei calcular a área daquela fatia. Tá? Então, nesse caso, como é que a gente define o volume desse sólido? Vamos dizer, se aqui x tem altura mínima A e altura máxima B, como é que eu vou calcular esse volume? Vamos pensar intuitivamente que a soma de... Né, você está empilhando um monte de figuras, cada uma delas com A de x, o volume intuitivamente é a soma dessas áreas. No limite, isso vai virar a integral de A até B de A de x. Tá? Então, se eu sei calcular a área das fatias, eu sei calcular o volume. Tá bom? Legal. Então, vamos fazer um exemplo disso. Tem exercícios na lista com essa situação. Vamos fazer um pouquinho diferente. Tá? O sólido que eu vou ter é o que a gente chama de uma cunha. Tá? Eu vou pegar um cilindro e cortar por dois planos. Tá? Então, suponha que você tem um cilindro. Então, vamos dizer assim, ó. Uma cunha é obtida interceptando. Vou botar números, né? Um cilindro. Vou pegar um cilindro de raio 3, vou pegar um plano ortogonal ao eixo de simetria, interceptando um cilindro de raio 3 com dois planos. Dois planos de ângulo π sobre 4 entre eles, 45 graus. Tá, então eu pego dois planos que fazem ângulo entre si 45 graus. Vou pegar um desses planos perpendicular ao eixo de simetria do cilindro, tá? Dá para imaginar qual é a figura? O eixo de simetria do cilindro. Tá, então, se você pensar, você tem um cilindro. Vou cortar por um plano aqui, tá certo? Depois eu vou pegar um outro plano que faz 45 graus. Isso vai me produzir, você consegue visualizar qual é essa figura? É o que a gente chama de uma cunha mesmo. Eu vou desenhar ela em uma outra perspectiva para a gente tentar enxergar um pouquinho melhor, tá? Como é que a gente pode ver isso? Dá para enxergar uma coisa desse tipo? Não sei se está muito bom o desenho. Acho que estava melhor antes. Você consegue imaginar como é que é? É uma coisa meio... tem uma certa abertura aqui, ela é arredondada de acordo com o cilindro e cortada por dois planos. Tá bom? Deixa eu tentar fazer um desenho bem melhor. Esse aqui está bem melhor.
que assim fica melhor de ver, tá bom? Então você tem essa brincadeira, de modo que aqui você tem duas retas contidas nos planos que cortam, esse ângulo aqui é π sobre 4, tá bom? Então a pergunta é, como é que eu calculo o volume dessa cunha, dessa figura? Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? Você pode enxergar como é que são os cortes, vamos dizer, por planos que são paralelos a essa reta aqui e também paralelos ao eixo de simetria do cilindro. Como é que são cortes nessa direção? Se você cortar, o que você vai obter, você concorda que é um retângulo? Dá para ver isso? Você vai ter um retângulo, assim, cada fatia dessas é um retângulo. E a gente sabe calcular a área desses retângulos? Bom, é um retângulo, a gente sabe calcular a área de retângulos? Sabemos. Então, quem que vai ser o volume? Vai ser a integral da função que determina a área desses retângulos para cada valor aqui. Tá? Então, vamos desenhar aquela base do cilindro, aquela meia circunferência, para tentar descobrir quem é essa base e quem é essa altura. Tá? Então, como é que vai ficar isso? Se você desenhar aquilo, vamos botar o eixo X aqui, o que a gente tem é isso, tá certo? A seção do cilindro nesse plano que está inclinadinho aqui, o que eu estou vendo é essa meia circunferência e esse eixo que está aqui é o que eu estou pensando como eixo X. Tá? Então, cada um desses retângulos vai ter como base o quê? Essa medida aqui, né? Tá certo? Quanto vale essa medida? Se o cilindro tem raio 3, quanto que vale? Essa fatia aqui é uma circunferência, tá certo? De raio 3. Então, se essa circunferência é uma circunferência de raio 3, eu tenho certeza que x2 mais y2 é igual a 9. E, portanto, quanto que é essa medida aqui? É o y para esse valor de x aqui, né? Tá certo? Então vai dar 9 menos x ao quadrado. Eu tenho metade de cima, metade de baixo. Ok. Então eu já sei quanto vale a medida da base. 2 vezes aquela raiz quadrada. Quanto que vale a altura daquele quadradinho, desse retângulo? Essa altura é essa quantidade aqui, né? Então eu tenho esse triângulo, tá bom? Vamos desenhar esse triângulo. Como é que é esse triângulo? Aqui eu vim com x. Quanto que é o ângulo? Π sobre 4. Se esse ângulo é π sobre 4, quanto que é essa altura aqui? Está bem... Vamos desenhar mais na escala, né? Se aqui a medida é x e esse ângulo é π sobre 4, quanto que vale essa medida aqui? Tangente de π sobre 4 é esse número dividido por esse. Tangente de π sobre 4 é 1, então esses dois caras são iguais. Tá certo? Então, para cada valor de x que eu tenho, o que você tem que pensar aqui, o que está acontecendo é o seguinte. Eu estou peguei um número x aqui, construí esse segmento e estou levantando um retângulo de altura igual a x. Tudo bem? Então, a minha figura, geometricamente, eu estou tendo seções verticais, que são retângulos, cada um deles com base igual a 2 vezes isso e altura igual a x. Então, quem que é meu volume? De 0 até 3, né? Porque aqui é x igual a 3, tá certo? E quem que é meu A de x? É a área desse retângulo. Já combinamos que a base dele é 2 vezes raiz de 9 menos x2. E a altura é x. Tá bom? Então isso aqui vai me dar a integral de A de x, ou seja, isso é a integral de 0 até 3 de 2x raiz de 9 menos x ao quadrado dx. Sabemos calcular essa integral? É meio fácil, né? Porque a derivada do que está dentro da raiz está multiplicando aqui fora, essencialmente. Então, como é que a gente pode calcular
essa primitiva? Se eu chamo u de 9 menos x quadrado, quem é du? Menos 2x dx, tá certo? Então, essa primitiva vai virar, essa integral vai ficar. Quando x vale 0, u vale 9. Quando x vale 3, desculpa, aqui x quadrado. Quando x vale 3, u vale 0. Então, fica a integral de 9 até 0. Quem que é 2x dx? Menos du. Então, vai ter um menos aqui, du e raiz de u. Tá certo? O que dá isso? Se você quiser trocar os extremos de integração, isso fica a integral de 0 até 9, raiz de u du. Quanto que dá? Qual que é a primitiva de raiz de u? 2/3 vezes u elevado a 3 meios, de 0 até 9. Quanto que dá essa conta? No 0 vale 0 e no 9 isso vai dar 27 sobre 3. 9 vezes 2, 18. Tá bom? Então a gente consegue calcular o volume daquela cunha desse jeito. Dá 18. Ok. Tem algum outro corte que você conseguiria fazer que também daria para calcular a área? Também dá para fazer, né? Em vez de você fatiar por planos assim e obter retângulos, se eu fatiasse por planos verticais, o que eu obteria? Triângulos. E como é que seriam esses triângulos? Dúvida na conta? Eu entendi porque o A é 2x raiz. Eu entendi o raiz de 9 menos x quadrado é 2x. Ah, essa fórmula aqui você não gostou? Tá, vamos entender. O A de x representa a área da seção desse retângulo aqui. Tá certo? Qual é a base desse retângulo? A base desse retângulo é essa medida aqui. Quanto que é essa medida? Daqui até aqui, o x e y obedecem a essa relação, tá certo? Portanto, y é raiz de 9 menos x2, a parte positiva. Então, eu vou ter raiz de 9 menos x2 aqui, mais raiz de 9 menos x2. Então, é um retângulo cuja base é 2 vezes isso. E quem que é a altura? Quem que é essa medida aqui, ó? Essa medida, eu estou olhando para esse triângulo para descobrir. Tá? Quem que é esse triângulo? É um triângulo que essa base aqui é x, tem um ângulo π sobre 4, quanto que tem que ser essa medida? Tangente desse ângulo é esse dividido por esse. Então, tangente π sobre 4 é 1, então eles são iguais. Tá? Se você quisesse generalizar, você podia falar, bom, não precisa ser ângulo π sobre 4. Se eu botasse um alfa qualquer aqui, o que ia acontecer? Quem é esse y? Vai ficar determinado em função dessa medida e da tangente de alfa. Então, em vez de ter um x multiplicando como altura, eu ia ter y vezes tangente de alfa. Tá? Desculpa, x vezes tangente de alfa, e ia dar toda essa integral vezes um tangente de alfa multiplicando. Então, eu consigo calcular, por exemplo, o volume de qualquer cunha com qualquer abertura ali. Diga. Porque o primeiro desenho está errado, né? O que... Porque a interseção do plano tinha que estar no centro. Ah, sim. Claro. O plano sai aqui da origem e aí eu estou olhando para essa figura aqui, né? Gerada por esse plano, e aí eu vou ter esse triângulo aqui. Perfeito. Tá? Senão a altura não era exatamente x. Tá? Obrigado. Então temos essa opção. A outra opção é, em vez de fatiar desse jeito, você pode fatiar por planos transversais ortogonais, ou os originais, né? E aí como que seriam as seções? Se você pegar uma aqui, por exemplo, eu ia ter um triângulo desse tipo, né? Ele vai até lá na frente e desce reto. Tá? Quem que são as medidas? Aí eu posso pensar de outro jeito. Vamos fazer o desenho de novo ali. O que você espera que dê a resposta quando eu fatio desse jeito? Tem que dar 18 também, né? Porque, afinal de contas, o volume é o volume, tá lá. Então, como é que fica aquele triângulo rosa, se a gente for pensar? Se eu botar o eixo x agora assim, tá? Vamos pensar que o eixo x não é mais um eixo ortogonal, é o próprio eixo, esse aqui, tá certo?
Então eu vou ter o x, vou ter o y. Aí eu vou ter uma brincadeira que vai ter desse jeito, né? Aqui eu vou estar de menos 3 até 3. E eu vou ter um triângulo. Como é que é esse triângulo? Eu vou pegar esse segmento. Aqui tem um ponto x, tá? Essa medida a gente sabe quanto que é. Raiz quadrada de 9 menos x quadrado. E eu vou levantar um triângulo aqui, tá certo? Dá para você imaginar isso? Tem um triângulo aqui. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Então, o que a gente vai integrar, eu vou ter um triângulo. Aqui vai ser, para cada valor de x, essa medida é raiz de 9 menos x quadrado. Quanto que é esse ângulo? Π sobre 4. Tá certo? Então, quanto que é a outra altura? Mesma coisa, de novo, né? Então, quanto que é a área da seção? Quem é meu A de x? Base vezes altura sobre 2, né? Tá? Então, agora são seções triangulares. E como é que eu vou calcular o volume? Integral de quanto até quanto agora? Eu estou com as minhas seções triangulares, elas estão... O x, eu vou... Aqui, veja, eu peguei o x de 0 até 3, né? E levantei retângulos. Lá, o x vai de quanto até quanto? De menos 3 até 3, tá certo? Então, vai de menos 3 até 3, de 9 menos x ao quadrado sobre 2 dx, tá? Pode fazer a conta dessa integral, vai dar 18 também. Mas essa é mais fácil de calcular primitiva, né? Um polinômio. Mas as duas calculam do mesmo jeito. Ou seja, não importa como você fatia, o volume é o mesmo. Tá? Quando você for estudar lá no cálculo 3 integrais duplas, você vai ver um teorema que vai te dizer como calcular integrais duplas, pensando que uma integral dupla você vai calcular como duas integrais, uma em cada variável. E aí você fala, bom, eu podia fazer numa ordem, primeiro integrar em x, depois em y, ou integrar primeiro em y e depois em x. E aí tem um teorema que diz quando que essas duas coisas são iguais. Tá? Chama teorema de Fubini, você vai ver lá no cálculo 3. Aqui não tem duas variáveis para a gente integrar, mas porque a gente conseguiu escrever tudo em termos de uma variável só, do x. Ou de 0 a 3, quando eu penso no fatiamento por retângulos, ou de menos 3 até 3, quando eu fatio por triângulos. Tá bom? Ok.